Paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida. Pega a sua Bíblia, hoje vamos ler o capítulo 14 do livro de Marcos, do versículo 3 até o 9, tá bom? Te convido aí já a deixar o like, compartilhar com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E juntos vamos ler aqui o título, O Jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestai? Ela faz-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então aqui, Jesus chegou para um jantar com seus amigos, seus discípulos, em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então, já começa por aí. Jesus, ele andava com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E nesse jantar tinha muita gente, como aqui foi falado. E essa mulher, ela pegou o que ela tinha de melhor, que era um unguento, que aqui tá falando. Um unguento de nardo puro, de um preço de muito preço, e quebrando o vaso derramou sobre a cabeça. E aí aqui eles falam que foi um desperdício, que ela poderia ter vendido isso, num valor de 300 dinheiro, por mais de 300 dinheiro, e dar ao pobre. É interessante que tem pessoas que elas não fazem o que elas querem que os outros façam. É muito interessante, tem pessoas que ela não faz a parte dela e ela se incomoda quando alguém faz alguma coisa. E essas pessoas são especialistas em mandar os outros fazer, ter ideias e mandar os outros fazer coisas que eles não fazem. Como esses homens. Provavelmente aqui tinha homens que também tinham posses, objetos, tinha talvez dinheiro e poderiam ajudar os pobres, poderiam vender alguma coisa e ajudar os pobres. Mas tem pessoas que elas, na verdade, elas não movem um dedo para fazer nada, mas são especialistas em olhar para a vida do outro e querer que os outros façam algumas coisas. E essa mulher, ela teve um sentimento de, como Jesus aqui mesmo diz, de ungir o corpo dele para a sepultura, porque nos próximos capítulos aqui vai ser o final da história de Jesus no corpo, antes da sua morte. E é interessante que, pelo feito dessa mulher, Jesus falou: olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. E se vocês quiserem, quando vocês quiserem ajudar eles vão estar sempre aí. E é o que a gente sempre vê no mundo, Sempre tem pessoas com necessidade e muitos homens e mulheres têm a piedade no coração, têm a compaixão e ajudam, E só que Jesus ali, ele falou: eu não vou estar aqui, essa mulher fez por mim coisa que ninguém fez, e os pobres sempre estarão aí. Mas o que chama a atenção é a entrega que essa mulher teve, que ela poderia, como aqui foi dito,
vender por mais de 300 dinheiro, mas ela entregou o que ela tinha de precioso para Jesus. E aqui fica uma pergunta para mim e para você. O que você tem entregado nesse relacionamento? Aqui também não se fala o que essa mulher alcançou de Jesus, né? Aqui não fala, não conta o benefício que Jesus fez na vida dela. Esse homem também, ó, aqui ó, tá falando, ó. Estando ele em Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, em casa do Simão, o leproso. Olha lá, Jesus estava na casa de um homem doente, leproso. E que aqui também não fala se Jesus curou ele, se libertou ele. Mas é interessante que tem pessoas que Deus fazendo ou não, operando milagre ou não, elas querem estar perto de Jesus. Não pelo que ele pode oferecer, mas pelo que ele é. Pela gratidão do que as pessoas estão vendo, o que ele operou na vida das pessoas, ou das palavras do evangelho, né? Como ele aqui mesmo diz que, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado também, o que ela fez será contado para a sua memória. Então essa mulher, o feito dela, chamou tanto a atenção de Jesus, que ele deixou registrado isso. Não ele, né? Um discípulo, né? Marcos, deixou aqui registrado para hoje, depois de anos, tá falando desse feito. E olha que interessante. Por um ato. Assim é eu e você, quando alguém faz algo que nós não esperamos e também ficamos gratos por onde passamos, contamos que alguém ajudou a gente, ou alguém também recebe algo da nossa parte e fica feliz e compartilha com outras pessoas. E é sobre isso, gente, é sobre a gente entregar aquilo de valioso para aquela pessoa que realmente faz sentido a gente entregar. E o ser, a pessoa mais valiosa que nós temos é o Senhor Jesus. Para você que é cristão, na verdade não tem o que possamos fazer para retribuir todo o amor que ele tem por nós, que ele tem feito por nós. E é interessante aqui, o que chama a atenção é sobre isso, sobre pessoas, olha a palavra, ó. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Ou seja, Jesus estava recebendo um benefício, uma boa ação. Ele já tinha feito várias boas ações, como nós lemos aqui. E as pessoas que estavam ali, vendo Jesus sendo beneficiado, olhando pelo preço, o valor do unguento, do perfume, né? Se indignaram, gente. Olha ao ponto de uma pessoa olhar para a vida da outra e se indignar, porque uma está sendo beneficiada e a outra está sendo o que está promovendo o benefício, né? As pessoas ficaram indignadas com a mulher, porque ela estava fazendo aquilo e poderia vender, e também se indignaram porque foi um desperdício jogar aquele unguento, aquele perfume em Jesus. Será que acontece isso na sua vida? As pessoas ficam incomodadas quando você recebe um benefício? Quando Deus faz uma obra na sua vida, levanta a sua cabeça, muda a sua história, te entrega uma benção, as pessoas que estão em volta de você, elas ficam felizes ou elas se incomodam? Porque essas pessoas estavam na mesa aqui com Jesus, na casa, essas pessoas estavam na intimidade, na proximidade. E aí eu te pergunto, as pessoas que estão com você, na sua mesa, na sua casa, elas ficam felizes com Deus operando na sua vida, alguém te beneficiando, alguém te ajudando, ou essas pessoas se incomodam? Ou você mesmo, porque temos que olhar para nós mesmos, para o que está no nosso coração, na nossa mente. Quando você vê alguém próximo de você recebendo um presente, uma benção, um favor, como você se sente?
Quando um amigo seu, um parente seu, um familiar seu, alguém da sua intimidade recebe um benefício ou quer conquistar algo, como que você se sente? Você dá glória a Deus? Você reconhece a benção de Deus na vida dessa pessoa próxima ou você fica com raiva? É muito interessante, gente. Eu gosto de ler a Bíblia e te convido a fazer isso, talvez você já faça. Eu gosto de ler a Bíblia hoje com um olhar de entender a história, de acreditar que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela vem nos alimentar a nossa alma. Só que eu gosto de perceber o comportamento das pessoas. O que cada personagem aqui tá querendo transmitir para nós. Que olha que interessante aqui, ó, a história, né, que aconteceu, ó. Existia um jantar. E aí era na casa de um homem enfermo. Jesus já poderia ter libertado ele. Também não sei se aqui ele foi um dos homens que foram libertos. Mas era um homem leproso. E quem tinha lepra, as pessoas não gostavam de estar próximo ou tocar, né? Só que aí esse homem abriu a casa dele para ter um jantar para Jesus. No meio desse jantar, não sabemos aqui também no relato que estavam sendo o que estava sendo conversado, porque em vários outros jantares, em várias outras casas, festas, os fariseus iam lá e queriam colocar Jesus em enrascada, né? Como a gente já leu em vários textos. Mas olha lá, um homem leproso abriu sua casa, deu um jantar. No meio dessa casa tinha outras pessoas, provavelmente aqui esses que se indignaram, talvez eram até discípulos, porque aqui não falou sobre fariseu, né? Não falou sobre os religiosos que perseguiam Jesus. Provavelmente era festa de amigos. Então talvez até os próprios, talvez não, uma grande chance dos próprios discípulos que indignaram-se de Jesus receber uma boa ação. Muitos receberam a boa ação de Jesus, mas quando foi a vez de Jesus receber a benção, muitos se incomodaram. Então, olha aí, foi falando de vários personagens, gente. Mas no final das contas, esses caras que estavam falando, um desperdício aí, gastar esse perfume, era melhor ter vendido e dar pros pobres. A pergunta é, será que eles tinham alguma coisa para compartilhar com os pobres? E se tinha, mesmo que é pouco ou grande, é pouco ou muito, por que eles já não distribuíam para os pobres? Por que as pessoas querem tomar decisão baseado naquilo que é dos outros? É muito fácil você olhar para uma pessoa que você imagina que tem muito dinheiro e falar, fulano tem muito dinheiro e tem que ajudar mesmo. É muito fácil fazer isso. E com o pouco que você tem, você ajuda alguém? E quando você tiver muito, se você tiver muito, que Deus te abençoe, você vai julgar dessa mesma forma? Então é muito fácil a gente olhar para a vida dos outros e julgar no sentido do que os outros têm que fazer ou não. Mas a pergunta é, o que você tem na sua mão, você tem feito? Você julga você mesmo da mesma forma que você julga os outros? Você se alegra com a vitória dos outros? Ou você se indigna? Ou você diz, por que fulano tem e eu não tenho? São perguntas que o problema, na verdade, não está no outro. O problema está em você. Que o próprio Jesus disse assim, se o seu olho for bom, se o seu olho for puro, todo o seu corpo terá luz. Então, toma cuidado com como você enxerga as coisas, como você tem julgado as pessoas. Porque no final das contas, talvez o problema seja você. A indignação que você sente pelos outros seja em você. Você deveria ter essa indignação por ter esse pensamento pobre, por ter esse pensamento fraco de julgar.
Porque o próprio apóstolo Paulo certa vez disse que eu não julgo a mim mesmo, porque no final das contas nós temos muito a melhorar. Mas que essa mensagem venha fazer sentido, para você. Envia para alguém, para que nós possamos glorificar a Deus quando nós vê um amigo, alguém de perto, sendo beneficiado e recebendo a benção de Deus. Tamo junto. Deus abençoe sua vida.